Falar de clima e de uma tragédia, né, que aconteceu no estado do Amazonas no último fim de semana e que segue repercutindo agora com veiculação de algumas imagens. O Thiagão vai colocar na tela pra gente a manchete. Um vídeo, agora a gente tem posse aí de um vídeo, o G1 conseguiu esse vídeo, a TV Globo. O vídeo mostra deslizamento de terra antes de barranco engolir uma vila no Amazonas. Esse caso aconteceu no fim de semana, segue dando o que falar, muito em função também da crise de seca que atinge o estado do Amazonas, a região norte de forma geral. Eu vou colocar esse vídeo na tela para vocês, enquanto contextualizo aí para quem não está ligado no que aconteceu. Esse vídeo mostra o momento do deslizamento de terra que antecedeu a queda de um barranco. Então vocês veem aí casas sendo arrastadas por esse deslizamento, duas casas nas imagens vão aparecer sendo arrastadas. Essa queda do barranco que aconteceu depois desse deslizamento destruiu a vila do Arumã, que pertence ao município de Beruri, cerca de 6 horas de barco de Manaus. 2 pessoas morreram e outras 3 seguem desaparecidas aí em decorrência dessa queda de barranco. Mais de 40 casas foram destruídas. Nessas imagens aí da queda do deslizamento, a gente tem 2 casas que aparecem afetadas. Essas daqui, 2 casas afetadas. Mas aí, na sequência, o deslizamento em si, a queda do barranco, 40 casas destruídas. Então, a vila toda, eu vou até mostrar uma imagem para vocês aqui abaixo. Olha só a diferença da vila do Arumã antes, como era do deslizamento que aconteceu na noite de sábado, e como ficou depois, completamente destruída, né? Essas imagens que vocês viram agora foram gravadas por volta das 18 horas de sábado, e aí a queda do barranco acontece um pouco depois, já na noite de sábado. Esse fenômeno de deslizamento ali nas margens dos rios da região amazônica é conhecida como terras caídas. Trata-se de uma erosão das margens dos rios. E aí, especialistas ouvidos aí por diferentes reportagens apontam que essa tragédia em Beruri ela teve essa dimensão tão grande, afetando uma vila inteira, destruindo 40 casas, matando pessoas, por conta da seca extrema que a região do Amazonas está enfrentando nesse mês de outubro, desde o mês passado de setembro, né? Seca essa que deve se estender até o mês de janeiro, então fica o alerta ligadíssimo, né? A situação é crítica em diversos rios, com vazões abaixo da média histórica. E aí eu coloco para vocês uma outra matéria do G1 explicando o porquê de acontecer esse tipo de desmoronamento ali na região. As áreas onde os desmoronamentos acontecem são banhadas por rios, e durante o período das cheias, elas ficam com o solo extremamente encharcado. Essa é a condição natural ali da terra, do solo na região. Nessa época, a água do rio exerce um papel que é o de absorver a pressão do solo encharcado. Então, o solo encharcado tem pressão, a água do rio absorve e isso coexiste ali, o solo e a água. Quando vem a estiagem, e a gente está vivendo um período de estiagem extrema, o nível dos rios baixa, nesse caso de estiagem extrema, baixa muito rápido, e a margem se distancia do solo, que ainda não conseguiu escoar a água da temporada das cheias. O solo pesado não aguenta, porque não tem mais a água ali para diminuir a pressão, e aí a terra desmorona. Foi isso que aconteceu, e talvez em função da seca extrema ali da região, dessa forma tão drástica lá na vila de Arumã, no Amazonas. Certo? Por conta dessa seca extrema, inclusive, várias escolas em áreas ribeirinhas ali no estado do Amazonas já decretaram o fim do ano letivo. A gente está entrando em outubro e a gente tem já várias crianças sem conseguir ir para a escola. O Alckmin, na condição de vice-presidente do Brasil, já que o Lula está tendo que trabalhar de home office por causa da cirurgia no quadril que fez na última sexta-feira, o Alckmin foi representando uma comitiva do governo federal hoje pela manhã, ele chegou hoje pela manhã lá em Manaus, justamente para acompanhar um pouco dos efeitos dessa seca extrema. Especificamente essas imagens foram gravadas no porto de Manaus. Então é uma situação bem caótica ali que a região norte está enfrentando. A gente fala das chuvas, né, no Rio Grande do Sul. Por outro lado, ali na região norte, você tem um período de seca também histórica. Então são aquelas questões climáticas extremas, né, que a gente vem enfrentando não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí destaque para o Alckmin fazendo essa comitiva e não a Janja, né, como aconteceu na semana passada lá no Rio Grande do Sul e deu a polêmica que deu, que a gente inclusive repercutiu na última segunda-feira aqui no Trending Topics.